Mushoshi escusa, ela é a única que se pode formular em semelhantes contingências. Repito, é a única explicação que se pode formular e não pode haver outras e eu repito, porque tal circunstância de fato assume valor resolutivo, no sentido da explicação espirítica dos fatos. Resta considerar uma última objeção possível, embora inaplicável à série de experiências em apreço, porque não enfrenta as modalidades que essas experiências revestem. Nada obstante, não será ocioso discuti-la sumariamente, visto que pode parecer justa ao critério de alguns. A ninguém escapará que, nas mensagens mediúnicas acima apreciadas, se observa a particularidade, teoricamente importantíssima, de mediar em largos espaços de tempo entre o momento em que eram formuladas e o em que chegava a seu destino, o que desde logo exclui a interpretação telepática dos fatos. Poder-se-ia, entretanto, objetar que as referidas mensagens ainda são suscetíveis de explicar-se mediante a hipótese suplementar da telepatia retardada, segundo a qual a mensagem transmitida de um a outro dos grupos de experimentadores chegaria regularmente ao seu destino, no momento mesmo em que era formulada, mas permaneceria latente nas subconsciências dos médiuns, para daí emergirem na primeira ocasião. Não é caso de me demorar a discutir e analisar uma hipótese que se mostra literalmente gratuita e fantástica, desde que o intervalo de tempo transcorrido entre a emissão e a recepção de um impulso telepático exceda de 1 hora. Limitar-me-ei, portanto, a demoli-la valendo-me dos fatos e, para consegui-lo, bastar-me-á comentar o último episódio relatado acima, do qual ressalta que o espírito comunicante se manifesta, uma primeira vez, 24 horas depois de formulada a mensagem, declarando que recebera a incumbência de transmitir uma mensagem, mas que a esquecera, mensagem que 5 dias depois ele consegue transmitir. Pondero a propósito, que, se com a hipótese de uma amnésia transitória, consecutiva ao ato da comunicação, se explicam exaustivamente essas circunstâncias de fato conforme em tempo demonstrei recorrendo-se, ao invés, à hipótese da telepatia retardada, não se lograria, com efeito, compreender que a subconsciência da médium, presumida receptora da mensagem que permaneceu latente, não a tenha, logo da primeira vez, vertido de pronto ao experimentador, em lugar de esperar, para revelá-lo, que transcorressem 5 dias. Mas, não é tudo, dado que, para os propugnadores da telepatia retardada, o episódio em foco oferece outro obstáculo formidável. Quem, de fato, entre os opositores, ousaria sustentar que a telepatia retardada haja podido manifestar-se, numa primeira ocasião, ditando, eu tinha de comunicar-te alguma coisa, mas a esquecia. É claro que uma mensagem telepática chega, ou não chega, mas não se desculpa por não haver chegado. Concluindo, como já evidenciamos, a única hipótese naturalística que se poderia invocar para dar explicação às experiências acima referidas é a hipótese telepática, considerada a telepatia nas suas várias modalidades de manifestação, modalidades que no nosso caso teriam tomado a semelhança de comunicações mediúnicas entre vivos. Contudo, vimos que a análise cuidadosa dos fatos patenteou luminosamente que nenhuma das modalidades pelas quais se manifesta a telepatia chega a explicá-las. Deve-se, pois, convir em que a série de experiências examinadas constitui outra memorável prova da independência espiritual das personalidades mediúnicas, com relação aos médiuns dos quais elas se servem. Assim, também, esta série de experiências adquire o valor de ótima prova cumulativa, ao acrescentar-se às outras que convergem, como para um centro, para demonstração da existência e da sobrevivência do espírito humano e, já agora, com exclusão dos casos de identificação espirítica, dependentes dos pormenores que forneçam os defuntos que se comunicam. Sublinhei este último período, porque devo advertir, a propósito, que o presente trabalho de síntese, empreendido para demonstrar a grande verdade contida na fórmula Animismo prova o Espiritismo, tem por objetivo final preparar o terreno para chegar à demonstração, baseada nos fatos, de que a prova científica da sobrevivência também se pode conseguir com exclusão dos casos de identificação espirítica fundados nas informações pessoais fornecidas pelos defuntos que se comunicam. Essa demonstração começa a surgir prematuramente da série de experiências em apreço e o cabedal de fatos que ainda me restam para discutir a elas vos conduzirá lentamente, diretamente, necessariamente, como se verá no último capítulo deste livro. Isto posto, faço notar, de outro ponto de vista, que tudo concorre para demonstrar que as experiências a que me refiro, consideradas paralelamente a outras da mesma natureza, assim como a muitas de categoria diversa,
mas que convergem para a mesma conclusão, levam a considerar-se cientificamente dissipada, com fundamento nos resultados da análise comparada e da convergência das provas. Uma das maiores dúvidas teóricas inerentes à questão fundamental que defronta as provas de identificação espirítica, dúvida que consiste no fato da existência de lacunas inexplicáveis nos pormenores que os espíritos que se comunicam fornecem, lacunas essas cujas causas, já agora descobertas e escalpeladas, conduzem à certeza científica. Assim é porque, nas experiências aqui consideradas, pusemo-nos na condição de comparar as mensagens confiadas pelo mandante às personalidades mediúnicas com as ditadas ao destinatário pelas mesmas personalidades. Tinha eu, portanto, razão para afirmar que na série de experiências relatadas sobressaíam especiais particularidades de manifestação que revestiam um valor teórico de primeira ordem. Para exaurir o tema, falta-me mostrar que há casos de mistificações espiríticas que, embora explicáveis pela emergência da camada onírica subconsciente, poderiam ter, na realidade, uma origem diversa. Observação esta que encontra curiosa ilustração no seguinte trecho de diálogo mediúnico, que extraio das clássicas experiências do professor Oshorowicz com a médium senhorita Stanislaw Tonkizik. O professor iniciara um dos interrogatórios que costumava dirigir à personalidade mediúnica da pequena Astásia com o propósito de obter esclarecimentos acerca dos fenômenos produzidos. Dessa vez a pequena Astásia se havia materializado e se fotografara a si mesma, colocando-se diante da objetiva e provocando um vivíssimo relâmpago mediúnico. Em dado momento, o professor, que persistia na opinião de que a pequena Astásia era o duplo da médium, sem embargo do testemunho fotográfico que contradizia semelhante opinião, perguntou-lhe: Tu existias antes do nascimento da grande Astásia médium? Existia, mas, não me deves fazer tais perguntas, se não queres que te responda com mentiras. Bem que eu gostaria de revelar-vos tudo, mas não me é permitido fazê-lo. Por quê? Não o perguntes. Provavelmente, porque, se revelássemos tudo, provocaríamos no mundo um revolvimento social por demais violento. Diga-me ao menos quem te proíbe que fales. Não o perguntes. Análise de Ciências Psíquicas, 1909, pág. 201. Como esclarecimento desse diálogo, cumpre informar que o professor Oshorowicz chegara a arrancar à pequena Astásia algumas informações vagas acerca do seu ser, segundo as quais ela seria um espírito que nunca encarnara na Terra e que aguardava a sua vez, se bem que pouco desejosa de renunciar à livre existência de espírito. Dito isto, assinala a circunstância nada comum de uma personalidade mediúnica declarar explicitamente que, se insistissem em saber demais, acabaria pregando mentiras, resposta curiosa e perturbadora, malgrado a manifesta circunspeção das personalidades em jogo, e que põe de prevenção interrogante contra tudo o que o espera se não desistir dos seus propósitos excessivamente indagadores. Muitas coisas essa resposta explicaria e dissiparia muitas dúvidas do mediunismo teórico porquanto reclamaria a seu turno uma explicação, visto que não compreenderia a necessidade de recorrer a mentiras quando em tais circunstâncias bastaria replicar do modo que o fez a pequena Astásia, isto é, ponderando não lhe ser permitido responder a perguntas indiscretas. Ao mesmo tempo, a expressão usada pela personalidade mediúnica, de que não lhe era permitido fazê-lo, implicaria a existência de entidades espirituais superiores, reguladoras dos destinos humanos, a cujos decretos se submeteriam os espíritos de grau inferior, ainda capazes de se comunicarem mediunicamente com os vivos. Quantos mistérios a desvendar! Dentre eles, destaco este: há entidades espirituais superiores que interdizem aos espíritos que se comunicam a revelação de certos segredos do além, para os quais a humanidade não está preparada, ficando subentendido que as mesmas entidades permitem a esses espíritos que supram com mentiras a curiosidade dos vivos. Assim sendo, ter-se-ão de inferir que, em certas contingências, também as mentiras se justificam, no sentido, talvez, de que resultem propícias evolução ordenada e regular das disciplinas metapsíquicas, por exercerem uma benéfica influência moderadora sobre a difusão dessas disciplinas no seio das massas, influência que de outra forma se não conseguiria. Do mesmo modo que a evolução biológico-psíquica das espécies não pode ser conseguida senão com a intervenção do fator mal, em perpétuo contraste com o fator bem. Quando assim fosse, dever-se-ia dizer que, para as vicissitudes evolutivas da nova ciência da alma, também teriam sua razão de ser as mentiras proferidas pelas entidades espirituais inferiores, em circunstâncias especiais,
porquanto desorientariam os experimentadores demasiado crédulos, obrigando-os a meditar e aprofundar ulteriormente o tema, determinando paradas providenciais no progresso das pesquisas psíquicas, obstando as convicções intempestivas, baseadas em fé cega, com grande vantagem para os métodos de pesquisa científica, e, sobretudo, esconjurando o perigo de um revolvimento social muito violento, como infalivelmente se daria, se a nova orientação do pensamento ético-religioso houvesse de impor-se com perniciosa rapidez às massas não preparadas. Bem-vindas são, por conseguinte, as mistificações espiríticas e as fraudes inconscientes e conscientes dos médiuns, quando atuam como freios moderadores sobre a rápida e imprudente corrida a que facilmente se entregariam alguns núcleos, excessivamente impulsivos, do novo exército do ideal. Como quer que seja, o fato é que as mistificações e as mentiras da natureza indicada se dão frequentemente nas manifestações mediúnicas e, assim sendo, nada obsta que se atribua a gênese de umas e outras as causas assinaladas, isto é, de uma parte aos surtos frequentes do elemento onírico subconsciente nos sensitivos e, de outra parte, a mistificações do além, às vezes produzidas voluntariamente pelas personalidades mediúnicas, com objetivo de disciplina espiritual e para a salvaguarda da ordenada evolução espiritual humana, afastando o perigo de uma reforma excessivamente precipitada de instituições religiosas milenares, reforma que, ao contrário, deve operar-se com muita lentidão, com muita prudência, de forma muito conciliatória, de sorte a preparar-se simultaneamente à reconstrução do novo templo de Deus. Assim, não será ocioso tomar nota deste outro ensinamento extraído da análise comparada dos fenômenos anímicos com os fenômenos espiríticos. Depois desta longa mas oportuna digressão, volto ao assunto, para referir um último episódio tomado às experiências de William Stead, episódio que ocorreu com uma pessoa que ignorava fizesse ele experiências de comunicações mediúnicas entre vivos e que não lhe estava vinculada por especiais relações de parentesco ou de simpatia. Escreveu ele: há alguns meses, achava-me em Redcar, no norte da Inglaterra, e tinha de ir à estação para receber uma senhora estrangeira, colaboradora da Revue Wolf Reviels e que me escrevera dizendo chegaria pelas 3 horas da tarde. Eu era hóspede de meu irmão, cuja casa ficava a cerca de 10 minutos da estação. Quando faltavam 20 minutos para as 3, veio-me à mente que, com expressão pelas 3 horas, a senhora em questão houvesse querido indicar algum tempo antes daquela hora e, como não dispunha de horário da estrada de ferro, dirigi o pensamento para a mencionada senhora, pedindo-lhe me informasse, por intermédio da minha mão, qual a hora exata em que devia chegar o trem. Faço notar que semelhante experiência se realizou sem que tivesse havido entre nós qualquer entendimento a respeito. Ela imediatamente respondeu à minha pergunta mental, escrevendo, antes de tudo, o seu próprio nome e informando, em seguida, de que o trem devia chegar 10 minutos antes das 3. Não havia tempo a perder, mas, antes que saísse para recebê-la, deliberei perguntar em que estação ela se encontrava naquele momento. Minha mão escreveu: estamos parados na estação de Middlesbrough e viemos de Hartlepool. Saí à pressa e, chegando à estação, fui ver a tabela dos horários, para me certificar da hora precisa em que chegaria o trem esperado. Vi assinalado, 2h52. Mas o trem vinha com atraso e, quando deram 3 horas, ainda não chegara. Transcorreram mais 5 minutos sem nenhum indício de que o trem se aproximava. Tomei então de uma folha de papel e de um lápis e perguntei mentalmente à viajante em que ponto da linha se achava. Ela para logo escreveu o próprio nome e informou: neste momento o trem faz a curva que precede a estação de Redcar. Dentro de 1 minuto aí estaremos. Perguntei: como se explica tão grande atraso? Respondeu: fomos detidos longamente na estação de Middlesbrough, sem que eu saiba o motivo. Meti a folha de papel no bolso e encaminhei-me para a plataforma. O trem surgia, à distância. Quando a senhora desceu, fui-lhe ao encontro, perguntando, por que tanto atraso? Que aconteceu? Respondeu ela, não sei por que motivo, mas o trem esteve parado longo tempo na estação de Middlesbrough. Parecia não querer mais sair. Dei-lhe então a ler a folha de papel que trazia no meu bolso. Segue-se o testemunho da senhora de quem se trata, assinado com seu próprio nome de Gerda Grace. Proceedings of TSPR, Vol. 9, Pag. 59. No episódio acima, é patente a autenticidade do fenômeno de comunicação mediúnica entre vivos, como é também patente o fato de desenvolver-se nele uma verdadeira e real conversação, que não poderia, de certo,
explicar-se pela hipótese das dramatizações subconscientes, tendo-se em vista as considerações precedentemente formuladas. Antes, o próprio episódio torna oportuna uma ulterior discussão para esclarecimento do acerto de que, quando uma pessoa entra em relação psíquica e em conversação mediúnica com outra que se acha distante, tende a pôr-se em condições de fugaz modorra, ou de ausência psíquica, manifesta ou larvada, o que pareceria conciliar-se pouco com o fato de ter tido, a conhecida de William Stead, de responder em dois tempos diversos às perguntas deste, e de havê-lo feito imediatamente em ambas as circunstâncias. Daí decorrem as seguintes questões: será lícito admitir-se toda presteza na passagem do estado normal à condição de inconsciência e vice-versa? Será lícito admitir-se que a pessoa com quem isso se dê não tenha conhecimento do que lhe sucede? Pareceria que sim. Durante a conferência de William Stead na sede da London Spiritualist Alliance, essa questão veio à baila e o reverendo G.W. Allen narrou, a propósito, o seguinte incidente pessoal, que tende a demonstrar aquelas possibilidades. Disse ele, tendo de sujeitar-me à extração de 2 molares, aconselharam-me que me submetesse à ação do clorofórmio. Como me achasse convalescente de uma enfermidade grave, a dúvida sobre si, em tais condições de saúde, o clorofórmio não me seria prejudicial, fazia-me hesitar. Quando começaram a administrar-me o narcótico, fui presa de penosa aflição, pelo que arranquei a máscara, exclamando, não resisto, não quero aspirá-lo. O doutor encarregado da anestesia ponderou, o senhor fez muito mal em tirar a máscara, pois estava quase a adormecer. Experimente de novo e lhe asseguro que tudo correrá bem. Também a enfermeira a seu turno me animava. Decidi então me submeter à prova, embora houvesse de sucumbir. Ajustaram-me novamente as máscaras. E respirei profundamente várias vezes. Logo, porém, ergui-me de um salto e me sentei na cama, declarando, e inútil insistirem, não posso adormecer. Disse o doutor, peço-lhe, lave a boca com esta solução. Perguntei, por quê? Respondeu ele, porque os dentes já lhe foram extraídos. Pois bem, eu juraria, perante qualquer tribunal de justiça, que nem por um só momento estiver inconsciente. Entretanto, permanecera inconsciente todo o tempo que fora necessário à extração dos 2 dentes. Isto posto, não é perfeitamente admissível que possamos de fato achar-nos na outra condição de existência por tempo mais ou menos breve, sem que disso nos apercebamos. Lid, 1893, pag. 142. Este incidente pessoal, narrado pelo reverendo G.W. Allen, é muito instrutivo e me parece bastante a demonstrar a possibilidade de uma pessoa passar a condições de sonambulismo, mais ou menos vígio, durante o período de uma comunicação mediúnica entre vivos, sem absolutamente se recordar do acontecido. Dever-se-ia acrescentar, e sem que deem por isso as pessoas presentes, uma vez que, mesmo quando o interlocutor percebesse no seu companheiro um estado fugaz de ausência psíquica, não lhe poderia atribuir importância especial, porquanto isso normalmente ocorre em períodos momentâneos de concentração do pensamento, estado esse confundível em tudo com os casos de outra natureza aqui considerados. Teoricamente, são muito importantes as considerações expendidas, porquanto se prestam a elucidar um caso recentemente sucedido de comunicações mediúnicas entre vivos, caso aqui precedentemente aludido, do qual quiseram fazer uma espécie de espantalho agitar-se com insistência diante dos propugnadores da hipótese espirítica. Isso apenas demonstra que os que assim se comportam conhecem muito pouco o assunto sobre que discutem, visto que os casos de manifestações de vivos, análogos ao a que nos referimos, se contam por centenas na coletânea metapsíquica, já tendo eu publicado uma longa série dos mais escolhidos, numa comum monografia, tirando deles conclusões diametralmente opostas às conclusões fantásticas dos anti-espíritas. Singe-me-ei, portanto, a discutir rapidamente o famoso caso Gordon Davis, obtido pelo professor Sual com a médium de voz direta Sra. Blanche Cooper e publicado nos Proceedings of TSPR, Vol. 35, Pags. 560 a 580. O próprio professor o resume nestes termos: trata-se de um caso em que, pela voz direta, se comunicou espontaneamente uma personagem julgada morta pelo experimentador. Essa personagem reproduziu de maneira mais ou menos exata a tonalidade da sua voz, a acentuação das palavras, o seu modo característico de exprimir-se. Além disso, descreveu episódios da sua meninice, conhecidos do experimentador, acrescentando 2 ou 3 incidentes que este último ignorava. E, mais do que tudo,
Interessante é o fato de haver feito uma descrição precisa das circunvizinhanças e da arrumação interior de um apartamento em que iria habitar um ano depois. Mas ainda, remontando ao passado, referiu-se com exatidão ao ambiente em que pela última vez se encontrara com o experimentador, repetindo, em substância, a conversação em que então se empenharam. Finalmente, conduziu-se como se fora um defunto desejoso de mandar uma mensagem de conforto à esposa e ao filho. A seu tempo, porém, o experimentador veio a descobrir que a dita personagem ainda era viva e, por meio de um diário de negócios que esta última possuía, chegou a saber também, com precisão, o que ela fazia quando se realizaram as 2 sessões mediúnicas em que se manifestara. Este último pormenor acerca do caso em apreço, o de achar-se Gordon Davis, de ambas as vezes em que se manifestara mediunicamente, no seu próprio gabinete a falar de negócios com alguns clientes, é o que atribuem grande valor teórico os opositores, dizendo que, se assim era, não podia tratar-se de autêntica manifestação de vivos, inferência que, por lei de analogia, se deveria ter aplicado a manifestações análogas dos defuntos. Apresso-me, portanto, a observar que os diálogos verificados no caso do vivo Gordon Davis, sendo de brevíssima duração que de certo não excedeu de 1 minuto, autorizam aplicar-se a esse mesmo caso as considerações sugeridas pelo incidente ocorrido com o reverendo Allen, isto é, que, se naquele breve lapso de tempo o vivo Gordon Davis houvesse estado nas condições de ausência psíquica, não só ele próprio não houvera dado por isso, como também não o teriam percebido os clientes com quem tratava de negócios, porquanto estes considerariam aquele seu estado como de recolhimento, para refletir antes de pronunciar-se sobre o assunto que se debatia. Quanto às outras circunstâncias enumeradas pelo professor Sual no resumo acima reproduzido, nenhum valor teórico apresentam em sentido negativo e ninguém manifestou o propósito de utilizá-lo nesse sentido. Importa, no entanto, esclarecer alguns pontos de tais circunstâncias. O primeiro a elucidar-se é que, manifestando-se pela voz direta, o comunicante demonstrou positivamente que se cria defunto. Explica o professor Sual que ele próprio acreditava que Gordon Davis morrera na guerra e acrescenta, semelhante dramatização mediúnica de um vivo, em que este, preciso e exato nos pormenores pessoais que forneceu, cria estar defunto, se poderia explicar supondo que tal ideia lhe fora sugerida pelas convicções espíritas da médium que, a seu turno, teria recebido falsas informações acerca da mentalidade do experimentador. Mas, será esta a verdadeira interpretação dos fatos? A esse propósito, cumpre-se levar em conta a circunstância de não haver o comunicante fornecido detalhe especial sobre o fato da sua morte. Por minha conta, acho que a hipótese do professor Sual, conquanto legítima, não se adapta perfeitamente ao caso em exame, porquanto, se analisam e comparam outros casos do mesmo gênero, em que se depara com o mesmo erro de supor-se que são defuntos os comunicantes, é-se levado a deduzir que, mais de acordo com as modalidades sob as quais os fatos se produzem, seria o presumir-se que são os próprios comunicantes que se julgam colhidos de improviso pela morte, visto que, achando-se em condições mais ou menos incipientes de bilocação, com relativa desorientação psíquica, não podem eles deixar de crer que desencarnaram subitamente. São em bom número os casos que autorizam essa interpretação. Aqui, porém, citarei um só, relatado pelo professor Schiller, no jornal OFT-SPR. 1910, pag. 87, e obtido com a senhora Piper. Trata-se de uma anciã, enferma, de demência senil, sujeita a breves crises de transe, durante as quais se manifestava mediunicamente, à distância, discorrendo sobre interesses familiares, demonstrando-se na plena posse das faculdades mentais, excetuada a circunstância de supor-se morta, quando, entretanto, os experimentadores a sabiam viva e de mente. Daí se segue que, neste caso, é mais verossímil presumir-se que a comunicante, por se achar temporariamente em ambiente espiritual e, aí, de posse da razão, lembrando-se de haver estado enferma e de mente, haja racionalmente concluído que desencanara. A esse propósito, observa o professor Schiller. Este caso suscita induções teóricas de natureza muito importante. Dir-se-ia que a nossa consciência pessoal, ou, mais precisamente, o que se denomina alma, não se acha tão estreitamente vinculada ao corpo nas suas manifestações conforme se há sempre suposto e que também não é inteiramente uma representação das funções do corpo, como pareceria não só racional, mas cientificamente ortodoxo supor-se.
Em outros termos, o órgão cerebral poderia funcionar de modo tão incoerente que irresistivelmente sugerisse a anulação da alma, quando, ao contrário, poderia dar-se que a alma, em tal momento, leve uma vida independente, noutra esfera, ou plano de existência, embora não cheguem a exprimir essas suas novas condições de vida por meio de um órgão cerebral, cuja posse, em sentido prático, já ela não tem. Locke. Cite, pag. 91. Faço notar que as considerações racionais do professor Schiller, baseadas no fato de não se achar a alma, em suas manifestações, tão estreitamente vinculada ao corpo, conforme sempre se supôs, não só subentendem tudo quanto tive de expor com relação ao caso em apreço, como se revelam conformes à mais provável interpretação do mesmo caso, em que tudo concorre para demonstrar que, fundamentalmente, se tratava de um episódio mais ou menos incipiente de bilocação, ou, se o preferirem, de psicorragia para usar o neologismo proposto por Mieres, segundo o qual nos acharíamos por vezes em presença de um elemento psíquico posto de súbito em liberdade, o que implicaria uma excursão psíquica, ou uma invasão de qualquer coisa de psiquicamente substancial que tenha alguma relação com o espaço. No caso Gordon Davis, dever-se-ia dizer que essa invasão psíquica se revelara suficientemente para combinar-se com os fluidos que a médium exteriorizara, manifestando-se individuada na voz direta. Assim sendo, tudo isso serviria para explicar a circunstância de haver nada o espírito guia da médium interrompido 2 vezes a comunicação mediúnica, para observar que o espírito que se comunicava era forte demais para o médium e que, por conseguinte, esta sofria fisicamente com a manifestação. De fato, ao fim da sessão a médium acusou deliquiocefalgia, sintomas que antes jamais experimentara. Resultou daí que, na segunda sessão, nada não permitiu mais que o espírito de Gordon Davis se comunicasse diretamente, encarregando-se ele próprio de interrogá-lo. Ouviam-se os sussurros da conversação entre espíritos, para, em seguida, transmitir as respostas ao experimentador. Ora, o fato de ser o espírito Gordon Davis forte demais para o médium dá lugar a supor-se que isso acontecia devido à invasão psíquica de um espírito encarnado, levando consigo elementos psíquicos fortemente impregnados de fluidos terrenos. Note-se que nada não percebera que se tratava de um vivo, erro com que se depara em outros casos do mesmo gênero, mas, nem sempre é assim, pois que, ao contrário, os espíritos guia distinguem quase sempre o vivo do defunto, por causa da densidade do corpo etéreo do primeiro. Um segundo ponto a esclarecer é o que se refere ao incidente de ordem pré-cognitiva em que a comunicante descreve não só a casa que iria habitar 1 ano depois, como também a disposição dos móveis nos aposentos e os objetos colocados sobre os móveis, coisas todas essas não apenas inexistentes, de fato, no momento das suas manifestações, mas inexistentes também no pensamento daquele que se comunicava. Trata-se, pois, de interessante fenômeno pré-cognitivo, igualmente embaraçoso, não tanto, porém, do ponto de vista espiritualista, como do ponto de vista genérico da inconceptibilidade dos fenômenos de precognição, os quais, entretanto, são os que melhor se tem averiguado experimentalmente, em toda a fenomenologia metapsíquica. Do ponto de vista aqui considerado, observo que os fenômenos dessa natureza se produzem com discreta frequência nas comunicações dos vivos, o que não é de causar espanto, dado que, depois das magistrais pesquisas do Dr. Austin nesse campo, pode considerar-se demonstrado cientificamente que a personalidade integral subconsciente tem conhecimento das vicissitudes futuras a cujo encontro vai a personalidade consciente, se bem que, normalmente, aquela não possa ou não queira prevenir dessas vicissitudes a segunda. Formidável mistério, perturbadoras conclusões filosóficas e cientificamente absurdas, o que, entretanto, repito, não impede sejam verdadeiras. Mas, não é este o momento de discutir tão árduo tema. A título de corroboração, passo a relatar, em resumo, outro caso do mesmo gênero. A senhora Florence Marryat, no livro Teris no Deat, Não há Morte, narra que num círculo experimental de amigos seus, o espírito guia afirmara que se podia levar às sessões espíritos de vivos, em condições de sono. Como fosse noite alta, pediram ao espírito guia que levasse à sessão a senhora Marryat e o fenômeno se operou em menos de 1/4 de hora. Seu espírito, porém, se mostrava presa de grande agitação e não cessava de repetir, deixa que me vá embora. Grande perigo paira sobre meus filhinhos. Preciso voltar para junto deles. Ora, aconteceu que, no dia seguinte,
Uma cunhado da senhora Marriott, voltando do tiro ao alvo, deixou que um filhinho daquela senhora lhe apanhasse o fuzil, do qual partiu de improviso um tiro, indo a bala cravar-se na parede a 2 dedos acima da cabeça de sua irmã mais velha, que ali se achava sentada. Marriott, estupefata, pergunta a si mesma, mas, como pude conhecer o acontecimento na noite precedente à sua realização? Mistério impenetrável, certamente, tanto mais que dessa vez se tratava de um fato acidental, ainda mais inconcebível portanto, do que o episódio referente à casa futura de Gordon Davis. Entretanto, a personalidade integral subconsciente de Marriott estava dele informada. Por quê? De que modo? Quem o sabe? De outro ponto de vista, observo que o episódio citado guarda afinidade com outro aqui considerado, também pela circunstância de que em ambos os casos teriam sido os espíritos guias condutores do espírito de um vivo à sessão. Ressalta, com efeito, que, no caso de Gordon Davis, se manifestou, antes de tudo, o irmão defunto do experimentador, a expressar-se nestes termos: eu trouxe aqui alguém que tu conheces. Ora, esta circunstância, no caso especial, se revela importante também no sentido de prestar-se a elucidar a questão implícita no fato de manifestar-se um vivo que, não sendo amigo íntimo do experimentador, dificilmente poderia explicar-se por meio da vontade subconsciente deste último a se fazer sentir sobre aquele, como acontecia nas experiências de William Stead, nas quais a sua vontade consciente era que o determinava o estabelecimento da relação psíquica com as pessoas convidadas a conversar com ele por intermédio de sua mão. Assim, não há dúvida de que tenha sido por iniciativa do espírito do irmão do experimentador que o do vivo Gordon Davis se manifestou e, em tal caso, a questão em apreço estaria resolvida, porquanto deveria inferir-se que a relação psíquica se estabelecera por intermédio de um defunto. A este propósito, não será ocioso acrescentar que o irmão defunto do professor Sewall ministrara admiráveis provas de identificação pessoal, indicando, entre outros, o fato preciso de haver, quando o menino, enterrado uma medalha, que foi efetivamente encontrada, mediante escavações, no ponto indicado. Aliás, também o professor Sewall admite o valor probante dos dados fornecidos por seu irmão defunto e a senhora Sedgwick, à sua vez, escreveu sobre isso aquele professor. Não me recordo se lhe disse quão impressionantes são as provas em favor da sobrevivência da memória de seu irmão e, acrescento, mesmo prescindindo-se dos episódios da medalha enterrada e do panorama visto de River Church. Leeds, 1926, pag. 80. Tais declarações aumentam a eficácia da solução proposta para o incidente em foco, no sentido de que, se admitir a presença real do irmão defunto do professor Sewall no local da reunião, a afirmação, por ele feita, de ter levado ali alguém que o irmão vivo conhecia adquire equivalente valor probante. E a circunstância do vivo que se comunicava haver reproduzido, mais ou menos exatamente, a tonalidade da sua voz, a acentuação que costumava dar às palavras e o seu modo característico de exprimir-se, essas circunstâncias notabilíssimas, combinadas com o fato de estar o vivo, naquele momento, em estado de vigília, ignorando o que se passava à distância, tende a reforçar a hipótese de Mieres, segundo a qual, nas comunicações dos vivos, nos acharíamos às vezes em presença da irrupção de um elemento psíquico posto em liberdade, o que implicaria uma excursão, ou invasão psíquica de qualquer coisa de psíquico e fluídico, que tem relação com o espaço. De fato, as circunstâncias expostas tendem a demonstrar a presença real, no local da sessão, de elementos mais ou menos individuados da personalidade integral subconsciente do comunicante, tanto mais se ele se revela capaz de vaticinar incidentes do seu próprio futuro. Nessas condições, dever-se inferir também que o fenômeno das comunicações mediúnicas entre vivos se produz sempre, é certo, em forma de uma conversação entre duas personalidades integrais subconscientes, mas que é suscetível de produzir-se sob duas modalidades diversas, uma das quais, a mais frequente, consistiria numa conversação, à distância, entre as personalidades subconscientes em questão, a outra, mais rara, consistiria, ao contrário, numa conversação das ditas personalidades, achando-se ambas no mesmo local, em consequência da manifestação e da intervenção, na própria sessão, de elementos psíquicos e fluídicos suficientemente individuados do corpo etéreo do vivo ausente dali. Tratar-se-ia, portanto, de um fenômeno incipiente de bilocação. Com o que acabo de expor,
Creio haver passado em revista todas as modalidades teoricamente importantes sobre as quais se desenvolveu o muito famoso caso Gordon Davis, o qual, longe de constituir exceção, é, ao contrário, análogo a muitos outros que se têm produzido um pouco por toda parte, salvo a particularidade, com que se fizeram fortes os opositores da hipótese espírita, de que, quando o suposto Gordon Davis se comunicava mediunicamente, o Gordon Davis autêntico se achava no seu escritório, em condição de vigília, a conversar sobre negócios com alguns clientes. A esse propósito se ha visto que o incidente de inconsciência ocorrido com o reverendo Aulén demonstra que uma pessoa pode ficar nesse estado sem de tal se aperceber e sem que de tal se apercebam as pessoas presentes, de modo a poder se concluir nesse sentido também com relação ao caso Gordon Davis. Estabelecido este ponto, pondero que bem longe se acha de estar provado que Gordon Davis se encontrasse em estado de completa vigília nos 2 brevíssimos espaços de tempo em que se comunicou mediunicamente, à distância. Em realidade, apenas se chegou a reconhecer que assim podia ser, pela existência de um canhão em que Gordon Davis anotava diariamente as suas transações, mas ninguém seria capaz de dizer de que modo se desenvolveram as 2 transações em apreço. Não há quem não veja que, numa longa consulta de tal gênero, possam dar-se ligeiros incidentes de toda a espécie, que impeçam o cliente de perceber um estado passageiro de ausência psíquica do interlocutor que, ao demais, poderia ter saído e entrado de novo, para uma consulta ao seu arquivo, ou para uma necessidade de outra natureza, ou que o cliente poderia ter estado, durante algum tempo, absorvido pela leitura de um documento, ou por um cálculo de algarismos. Circunstâncias todas estas muito insignificantes para não se apagarem prontamente da memória de quem a elas esteve sujeito, sobretudo se só houvessem de ser evocadas um ano depois. Seja como for, também a esse propósito assinalo que no caso em questão os clientes não foram consultados. Postas as coisas nestes termos, como se poderia afirmar que na brevíssima duração das 2 manifestações, à distância, Gordon Davis se achasse em condições de autêntica vigília e não num estado passageiro e imperceptível de ausência psíquica. E aqui, comprovando a possibilidade de estar-se, no caso de que se trata, em presença da irrupção de um elemento psíquico, posto em liberdade, da personalidade consciente de Gordon Davis, cabe reproduzir este trecho do relato do professor Swall. Importa notar que o Gordon Davis que se manifestou nessa sessão não parece ser o Gordon Davis que eu conheci, como menino de colégio, mas o Gordon Davis de 1916. A acentuação das palavras e o modo característico de exprimir-se, reproduzidos na sessão, não me lembravam o Gordon Davis que eu conhecera na escola, porém o outro, com quem me encontrei quando era cadete militar. E é muito de notar-se que, quando Davis alude às recordações da sua existência de menino, usa expressões de moderníssima feitura, como a de Brigter Geography. Duvido muito que esta última expressão fosse usada sequer no ano de 1916, o do meu encontro com Gordon Davis. Afigura-se-me que este parágrafo contém dados que na sua aparente insignificância são eloquentíssimos como demonstração da presença, no local, de uma fração autêntica da personalidade psíquica de Gordon Davis, qual era no momento em que se comunicou e não qual existia nas recordações mais ou menos antigas do professor Swall. Devo observar que nas minhas classificações se encontram outros 9 casos, 5 dos quais ocorridos com William Stead, em que aparece a circunstância presumível do estado de vigília nos vivos que se comunicavam, mas, ao mesmo tempo, assinalo que em nenhum deles se pode afirmar isso com segurança. Dentre esses casos, o mais interessante é o que foi narrado pelo arquiteto e arqueólogo Blig Bond, que obteve pela mediunidade da senhora Margery Crandon, caso que, por muito instrutivo, merece integralmente transcrito. Escreve Blig Bond, passo a relatar um caso de comunicação mediúnica de um vivo, em que se apresentam manifestos os sinais da sua natureza verídica, ou porque o comunicante logrou identificar-se a si mesmo, ou porque confirmou a exatidão dos dados fornecidos, o que imprime caráter de certeza absoluta, no que concerne à gênese do fenômeno. Ao mesmo tempo, também desta vez o vivo que se manifesta mediunicamente demonstra não ter plena consciência de si no momento. Dir-se-ia que apenas uma porção da sua personalidade se acha em função e que tal se dá por intermédio do elemento onírico da subconsciência. Como quer que seja, o fato é que ele se manifesta precisamente sob as modalidades de alguma outra personalidade mediúnica, de sorte que, se não fossem as provas convergentes,
demonstrando-lhe a identidade. O caso resultaria um dos muitos que os metapsiquistas ortodoxos classificam como dramatizações subconscientes, oriundas de pormenores tomados telepaticamente à mentalidade do consultante. Na noite do 1º do ano de 1926 a 27, às 21h30, ocorreu-me fazer uma experiência de escrita automática com a médium Sra. Margery Grandon. Ela segurou o lápis entre os dedos e eu pousei ligeiramente a minha mão sobre a sua, como sempre faço nas minhas experiências. Nada tendo de especial em mente, disse, ponderemos a quem se manifestar que nos dê informações sobre o que bem lhe pareça. Foi ditado, é gentil, assim farei. Os velhos amigos já não são esses e outro tanto se pode dizer dos costumes de certa época. Para vós, esta será uma árida noitada de ano bom. Toma os mais miseráveis destes mendigos e decepalhes a cabeça no auto-editor. Assim como aconteceu ao último abade. De todas estas frases, a médium Margery nada podia entender. Expliquei-lhe que se tratava de uma burlesca alusão ao triste fato que se dera com o último abade de Glastonbury. Tor é a colina que domina a abadia. Continuou assim a mensagem, mas, se os monges pudessem ver os teus paus sujos, chorariam lágrimas de sangue. Refiro-me às estacas que plantaste para marcar o espaço ocupado pela antiga abadia. E pensar-se que és um arquiteto. Vai enforcar-te nas moitas de Amoras. Mas, quem era esse comunicante que protestava com tanta vivacidade contra as estacas alcatroadas que eu mandara plantar, como marcas das fundações por mim descobertas naquele local? As moitas de Amoras têm um significado histórico que, naturalmente, a Sra. Margery não podia conhecer. A personalidade que se manifestava ditou outras frases chistosas e, respondendo a perguntas do mesmo gênero, informou que era um amigo a quem eu muito conhecia. Respondi que nenhuma ideia tinha sobre a sua identidade e, quando lhe perguntei o nome, disse, querido Bond, isto constituirá um enigma com que principiarás o ano. Nada mais me perguntes, se não quiseres que eu responda com mentiras. Todavia, o amigo que se manifestava deixou-se persuadir a revelar o seu nome, que não me é permitido publicar aqui, pelo que recorro a um pseudônimo. Ele escreveu, sou originário da Ilha das Maçãs e tomei a mim vigiar os teus passos. Assinado, Flor. É bem de ver que a Sra. Margery ignorava que, com a denominação de Ilha das Maçãs, se designava Avalon, isto é, a abadia de Glastonbury, no Somerset. Flor continuou assim, a ilha bendita de Avalon. Sobre um pau os frades construíram um convento. Sou monge teu amigo e me conheces muito bem. Tentei novamente obter o nome exato do comunicante, com detalhes de identificação. Ele então escreveu, Floero Flor. Este era o nome de um homem com quem eu trabalhara longo tempo na localidade indicada. Assim, ponderei-lhe, caro Floer, tu então te manifestas durante o sono. Respondeu, não é bem isso. Repliquei, de todo modo, neste momento, és transportado muito longe em sonho. Ouve-me, pois, desejo que, quando despertares, te recordes de todas as particularidades deste teu sonho atual, porquanto, neste momento, sonhas com um fato que é real. Toma nota, tens que te lembrar de todas as coisas. Prometes? Farei como pedes. Neste instante tens consciência de que vieste ter comigo? Aqui estou realmente. Tens consciência de que teu corpo se acha mergulhado em sono? Isso não sei. Fará o necessário esforço para não olvidar? Falo-ei, se puder. Escreve de novo o teu nome. A médium que empunha o lápis não te conhece. Quero que te assines com o teu nome e sobrenome, por intermédio da sua mão, pois, dessa forma, terei a certeza que és tu mesmo e não outro quem se manifesta. A médium escreveu lentamente, traçando letras longas e inclinadas, o nome, substituído aqui por um pseudônimo, Harold Floer. Nome e sobrenome perfeitamente corretos, parecendo-me característica do indivíduo a caligrafia. Transcrevi a comunicação inteira, reproduzi exatamente o traçado da firma e enviei tudo a meu amigo Floer. Respondeu-me o seguinte, recebi regularmente a tua carta com a comunicação mediúnica, que me interessou imensamente, pois que, no momento em que era ditada a mensagem, estava eu a discutir com meu cunhado, se bem já fosse noite alta, sobre a nova arquitetura norte-americana e o teu nome foi mencionado várias vezes durante a conversação. Querendo certificar-me com relação a esse ponto, pedi a meu cunhado que me reproduzisse o de que se lembrasse acerca da nossa discussão naquela noite e ele confirmou de modo preciso que eu guardara na memória. Devo ao demais te dizer que, com grande espanto meu, verifiquei que a minha firma,
qual a consignaste, é de tal maneira o facsímile da minha firma qual eu agrafava há muitos anos, que, à primeira vista, julguei que houvessem copiado de algum documento meu daquele tempo. Atualmente, assino-me com uma caligrafia notavelmente diversa, em que o M maiúsculo já não é o mesmo. Observo, finalmente, que meu nome Flower, pronunciado Flor, como foi ditado a primeira vez, corresponde ao modo pelo qual pronunciavam os familiares de meu pai. Isto, provavelmente, tu ignoravas, como ignoravam todos em Glastonbury. Quanto aos paus sujos a que alude a mensagem, são sem dúvida as tuas estacas alcatroadas, que eu, é certo, não admiro, salvo pela utilidade que tem. Tudo bem ponderado, considero notabilíssimo incidente, visto que naquele momento eu, indubitavelmente, pensava em ti na tua viagem à América para estudo da arquitetura americana. E tanto mais notável é o episódio, quanto, bem o sabes, sou ofenso às vossas doutrinas espiritualistas. Assinado, A. Flower. É absolutamente verdade que meu amigo Flower não simpatiza com as pesquisas psíquicas. Bem poucos temos discutido esse assunto. Mas, as ruínas da abadia de Glastonbury e sua histórica antiguidade lhe haviam impressionado a imaginação, o que, reflexivamente, aumentara de muito as simpatias que me tinha, porquanto eu era o principal ilustrador de algumas ruínas históricas. Levada em conta a diferença de longitude, verifica-se que, na noite em questão, ele com o seu cunhado se empenharam em discutir até as primeiras horas da madrugada, donde se pode inferir que, terminada a discussão, foram logo dormir. Em consequência, como os pensamentos do meu amigo estivessem orientados para minha pessoa, de certo modo me alcançaram, porquanto não se recorda absolutamente da singular peregrinação que uma fração subliminal da sua mentalidade realizou através de 3.000 milhas de oceano, para apresentar ao seu amigo os votos de ano bom. Além do fato importante da correta grafia da sua assinatura qual ele a traçava 2 ou 3 anos antes, é de acentuar-se o outro fato notabilíssimo da revelação da sua genealogia tedesca no primeiro nome que escreveu. Tenho como certo que no ambiente que ele frequentava ninguém havia que se achasse a par disso. Eu apenas sabia que ele estivera, ou sua família, na Austrália e que desde alguns anos se estabelecera no nosso distrito para praticar o comércio. Ainda é jovem e, conquanto tenhamos sido sempre bons amigos e houvéssemos realizado entre nós algumas transações, não posso dizer que fôssemos, n'algum tempo, amigos íntimos. Como quer que seja, parece que de certo modo a sua personalidade se imprimiu na minha, ou que a minha se imprimiu na sua, dando lugar a uma espécie de sintonização subconsciente, que se manifestou sob algumas inesperadas modalidades, fornecendo-me abundante alimento intelectual para as minhas reflexões filosóficas. Há, porém, uma consideração que se sobrepõe claramente a todas as outras e é que se não houvesse dado o incidente do amigo Flower, que se afirmou capaz de grafar a sua firma por intermédio da mão de Margery, o caso teria parecido um desses muitos episódios que os metapsiquistas ortodoxos consideram produto de sugestão inconsciente da parte do consultante, visto que se conservaria ignorada, por detrás da comunicação mediúnica, a autêntica personalidade de um vivo. Psychic Research, 1929, página 267. Este episódio é idêntico, em tudo, ao de Gordon Davis, exceção feita da particularidade premonitória, que, aliás, carece de importância do ponto de vista que nos interessa. Afora isso, deparam-se-nos as mesmas circunstâncias de manifestação, a começar pelo fato de se tratar, em ambos os casos, de pessoas não ligadas entre si por especiais sentimentos afetivos e que, no momento em que se manifestavam à distância, se achavam em estado de vigília e tomavam parte numa conversação. Faço notar, ao demais, que de ambos os casos ressalta a particularidade importante de fornecerem os vivos que se comunicavam detalhes pessoais ignorados pelo experimentador. Por fim, é de notar-se que, se no caso Gordon Davis o experimentador reconhece o timbre vocal do amigo na voz direta pela qual ele falava, no outro caso se verifica que o vivo que se comunicava reconhecia a autenticidade da sua assinatura, com o detalhe interessante de ser a inicial maiúscula do nome próprio escrita na forma em que ele a escrevia noutros tempos. São, portanto, episódios teoricamente idênticos e penso que, dada esta circunstância, não se pensará em trazer a baiula telenesia, mediante a qual se deveria presumir que os pormenores verídicos que se obtiveram foram extraídos, pelo médium, da subconsciência do amigo distante, para, em seguida, dramatizá-las numa conversação fantástica,
Explicação inconciliável com a circunstância de não poderem os detalhes de que se trata ser desarticulados da conversação à vida, porquanto foram fornecidos em resposta a perguntas formuladas no momento. Isto demonstra que se tratava de verdadeira conversação, a desenvolver-se no presente, entre a personalidade integral subconsciente do vivo distante e o experimentador, por via da médium Margery Crandon. A propósito, assinalo que Bligh-Bond pondera que, nos casos de tal natureza, o indivíduo que escreve não se acha presente na plena consciência de si, que presente apenas está uma fração da sua personalidade, a qual se manifesta por meio do elemento onírico subconsciente. Ora, esta é também a hipótese de Myers e é a única que se concilia com os fatos, porquanto ajuda a explicar os erros e as falhas que com frequência se notam assim nas comunicações dos vivos, como nas dos defuntos. Atente-se, contudo, em que, no caso vertente, o comunicante não cometeu erro de crer-se defunto, como sucedeu a Gordon Davis. Quanto à questão de um vivo em condições de vigília manifestar-se mediunicamente à distância, viu-se que Bligh-Bond supõe, a seu turno que, como era noite alta, o vivo que se comunicava e o amigo com quem ele conversava deviam achar-se ambos sonolentos ao findar a conversação, o que corresponde às minhas conclusões. Por isso, repito, se assiste razão aos opositores para fazer grande caso do estado de vigília em que se encontrava Gordon Davis, porque, não se conciliando esse pormenor com a sua intervenção real na manifestação mediúnica que se produziu, o mesmo pormenor justificaria as conclusões a que eles chegam, no sentido de que tudo se deve atribuir às faculdades oniscientes da subconsciência. Se lhes assiste razão para assumir essa atitude, o fato, nada obstante, é que, do ponto de vista científico, achamos-nos muito mais no direito de observar que o caso Gordon Davis está longe de provar que o vivo que se comunicava se encontrava realmente em condições normais de vigília, sobretudo se considerar que a análise comparada de numerosos episódios análogos demonstra não haver casos que o provem de maneira cientificamente hábil. O caso aqui referido também não o prova, se atender a que basta um minuto de semi-adormecimento, ou de ausência psíquica no vivo, para legitimar a hipótese do êxodo de elementos psíquicos subconscientes, bastante individuados, para representar, à distância, a personalidade do mesmo vivo. Recapitulando, vimos que Bligh-Bond acentua que, se não fosse o incidente que ocorreu, de o comunicante reproduzir a sua assinatura com identidade caligráfica, o caso pareceria aos metapsiquistas ortodoxos um simples caso de personificação subconsciente, consecutivo a um incidente de sugestão por parte do consultante, quando, em realidade, o que havia era a manifestação mediúnica de um vivo. Contrariamente, vimos que, malgrado a provas de identificação pessoal de todo eficientes, o professor Swall prefere conservar-se metapsiquista ortodoxo, declarando que no caso Gordon Davis não há senão vestígios de provas positivas tendentes a apoiar quem sustentasse que o vivo Gordon Davis haja tomado parte ativa nas manifestações produzidas, porquanto sabemos que, em ambos os casos, a sua consciência pessoal se achava, no momento, ocupada em conversar com os clientes seus pag. 561. Parece-me, entretanto, haver demonstrado que bem longe se ficou de ter verificado em que condições psíquicas se achava Gordon Davis nos dois fugitivos momentos em que se manifestou mediunicamente, pois que o único elemento disponível de prova consiste num canhão de consultas dos clientes, do qual nada de preciso se pode extrair, sobretudo depois de transcorrido um ano das aludidas consultas, sem contar que os clientes não foram inquiridos a respeito. Afigura-se-me que nas considerações expendidas está o quanto basta para invalidar as conclusões do professor Swall, com grande vantagem para as conclusões muito mais legítimas de Bligh-Bond, as quais correspondem às ideias de Myers sobre o assunto e concordam com tudo quanto se conhecia acerca das múltiplas modalidades de exteriorização, parcial, total, onírico-verídica, sob as quais consegue manifestar-se, à distância, a personalidade integral subconsciente. É, porém, tempo de concluir. Se bem, no presente resumo, eu tenha tido que me limitar a discorrer sobre uma só das 7 categorias em que classifiquei os fenômenos em questão, os poucos episódios analisados foram suficientes para demonstrar que as comunicações mediúnicas entre vivos constituem a fundamental base fenomênica das pesquisas metapsíquicas, uma vez que somente por meio de tais comunicações se chega a penetrar na gênese da fenomenologia supranormal, visto que assim se fica em condições de considerar a um tempo a causa e o efeito, o agente e o percipiente do fenômeno que se tenta investigar.
Do nosso ponto de vista, observarei, antes de tudo, que só com auxílio das manifestações dos vivos se adquire a certeza científica da existência de uma personalidade integral subconsciente, capaz de entrar em relação com outras personalidades integrais de vivos, ou conversando telepaticamente a uma distância já existente ao estabelecer-se a relação psíquica, ou isolando-se, no todo ou em parte, do organismo somático bilocação, circunstâncias fenomênicas de suprema importância, porquanto fornecem as provas experimentais de ser o espírito humano independente do organismo corpóreo e da transcendência das faculdades supranormais subconscientes, duas condições de fato, estas, indispensáveis à demonstração científica da existência e sobrevivência da alma, donde decorre uma confirmação ulterior da tese aqui considerada, que o animismo prova o espiritismo. Acresce que, por lei de analogia, as manifestações mediúnicas dos vivos concorrem a ministrar a prova indireta, mas igualmente eficaz, da autenticidade das manifestações mediúnicas dos defuntos, visto que, se com as primeiras se obtém a certeza científica de que, então, nos achamos diante de autênticas personalidades de vivos e não diante de efêmeras personificações sonambúlicas, em sentido idêntico se deve concluir com referência às manifestações mediúnicas dos defuntos que provem a sua identidade, prestando informações pessoais cientificamente apropriadas a esse fim. Não ignoro que a tais conclusões ainda se poderia opor uma única objeção, segundo a qual, mesmo que as conversações mediúnicas entre vivos se produzam em forma de conversação entre duas personalidades integrais subconscientes, não ficaria excluído que os médiuns possam tomar, a pessoas distantes, sob esta última forma, os dados que forneçam em nome dos pseudo-espíritos de defuntos. A semelhante objeção respondo fazendo ver que, antes de tudo, cumpre-se ter em conta a grande lei da relação psíquica, que já discuti no capítulo precedente, e dentro de cujos postulados é impossível se estabeleçam relações de tal natureza com pessoas distantes que o médium e as pessoas presentes desconheçam. Isto bastaria para eliminar esta última objeção, com respeito à classe mais importante dos casos de identificação espirítica. Em segundo lugar, acrescento que, se a objeção em apreço tivesse fundamento, então o automatismo psicográfico desde que é automático deveria escrever inevitavelmente as respostas obtidas das personalidades informantes, de vivos conservados à distância, como acontecia nas experiências de William Stead. Nesse caso, surgiria a forma dialogada da conversação mediúnica ávida e se obteria assim a prova da invasão real das comunicações entre vivos, nos supostos casos de identificação espirítica. Mas, como tal fato nunca na prática se deu, ou seja, como nunca se verificou que na outra extremidade do fio estivesse uma personalidade integral de vivo a fornecer ostensivamente informações relativas a terceiras pessoas defuntas, segue-se que esta última circunstância de fato exclui a objeção que estamos examinando. Assim sendo, forçoso se torna deduzir que, uma vez demonstrado pelos fatos que não existem diferenças de manifestação mediúnica entre os casos de identificação pessoal dos defuntos e os casos de identificação pessoal dos vivos, o que se segue logicamente é que, se de uma parte se afirma provada experimentalmente a autenticidade das manifestações dos vivos, de outra parte, também se tem que considerar provada cientificamente a autenticidade das manifestações dos defuntos. Noutros termos, repito mais uma vez que a questão essencial, do nosso ponto de vista, consiste em que a característica de uma conversação entre duas personalidades espirituais se revela fundamental em ambas as categorias de manifestações aqui consideradas. Desse modo, se a característica de que se trata corresponde a um fato cientificamente comprovado nas manifestações dos vivos, não é possível se deixe de concluir que também corresponde a um fato igualmente real e comprovado com relação às manifestações dos defuntos, sempre, porém, bem entendido, sob a condição de que, em ambos os casos, as informações ministradas a título de identificação pessoal sejam cientificamente apropriadas ao objetivado fim. O que fica exposto torna quase supérfluo ponderar que tudo isso equivale a afirmar que, cientificamente falando, deve-se excluir, de maneira categórica, a possibilidade teórica de explicar-se, por meio da clarividência telepática a confinar na telenesia, os casos em que os defuntos que se comunicam fornecem informações pessoais que todos ignoram e com exclusão de objetos psicometrizados. Essa possibilidade teórica deve ser afastada pela razão de que não existem manifestações supranormais de natureza análoga que a confirmem, ao passo que existem numerosas manifestações do mesmo gênero que a contradizem,
também deve ser excluída por se mostrar inconciliável com as modalidades sob as quais se produzem as manifestações em causa. Enfim, deve ainda ser excluída porque se mostra igualmente inconciliável com a lei imprescindível da relação psíquica. Tanto basta para a demolição de qualquer hipótese. Em virtude das comunicações mediúnicas entre vivos, chegais a uma quarta importantíssima conclusão teórica, demonstrativa da existência e da sobrevivência do espírito humano, conclusão que, conjugada a outras já formuladas,